Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma aula de vídeo português para tirar uma dúvida, esclarecer uma pequena dúvida de uma seguidora deste canal, não é? Então, vamos começar a nossa aula de vídeo. E a dúvida da nossa seguidora, da nossa querida seguidora, é sobre o verbo trazer. Como se trata de um verbo irregular, ou seja, ele apresenta várias alterações nos seus radicais. Por isso ele traz muitas dúvidas, né? Na hora que a gente vai conversar, que a gente vai escrever algo. Então, esse verbo trazer, ele é um verbo irregular, certo, pessoal? O que quer dizer um verbo irregular? Mais uma vez, explicando, ele possui várias terminações, né? O seu radical. Qual o radical do verbo trazer? Então, o radical do verbo trazer é esse aqui. Traz. Ele se transforma em 3 outros radicais. Então, ele pode se transformar em trague, ele pode se transformar em trar, e ele pode se transformar em trouxe. Então, trague, quando nós dizemos trague, que nós tragamos. Trar, do verbo trazer, se transforma em trarei. Trouxe, pode ser trouxe ou trouxemos. Trouxe. Certo, pessoal? Então, esse verbo trazer, ele possui essas terminações, ok? Então, seguindo aqui, esclarecendo mais uma dúvida muito recorrente, não é? Do verbo trazer, é que nós, às vezes, confundimos o radical traz, de trazer, com o advérbio de lugar traz, né? Devido à mesma pronúncia. Então, eles têm a mesma pronúncia, mas a escrita é diferente. Então, traz, do verbo trazer, e traz com AS e um acento agudo, quando eu digo assim, aquele objeto está por trás da mesa. Entenderam, pessoal? É um advérbio de lugar, esse traz. Então, não devemos confundir, certo? E o verbo trazer, pessoal, ele nunca deverá ser escrito com S, certo? Nunca deverá ser escrito com S. O verbo trazer nunca deverá ser escrito com S. Trazer sempre será com Z. Tá certo, pessoal? Não vamos confundir. Então, vamos ver aqui. No gerúndio, o verbo trazer, na conjugação verbal, então, no gerúndio, o verbo trazer, ele tem
a terminação endo. No gerúndio, ele é o quê? Trazendo. Trazendo. No particípio passado, particípio passado. Então, nós temos aqui trazido. Trazido. No infinitivo, nós temos aqui o próprio verbo, trazer. É na sua forma normal, o infinitivo. Certo, pessoal? Então, eu trouxe aqui umas conjugações, algumas conjugações, porque se nós formos ver todas as conjugações, então o vídeo vai ficar muito longo. Então, separei aqui a conjugação do verbo trazer no indicativo, presente do indicativo. Então, ele se conjuga assim: eu trago, tu trazes, ele traz, nós trazemos, vós trazeis, eles trazem. Não vamos errar, gente. Então, quando eu digo assim, eu trago comigo muitas coisas boas. Então, está correto. Eu trago comigo muitas coisas boas. Tu trazes consigo muitas coisas boas. Ele traz muitas coisas boas. Nós trazemos coisas boas. Vós trazeis, eles trazem. Certo, pessoal? Então, aqui nós temos também o futuro do presente. Então, no futuro do presente, o verbo trazer ficará assim: eu trarei, tu trarás, ele trará, nós traremos, vós trareis, eles trarão. No futuro do pretérito agora, eu traria, tu trarias, ele traria, nós traríamos, vós traríeis, eles trariam. Então, essas são as formas conjugais. Agora, vamos aqui no subjuntivo. Presente do subjuntivo. Aí já muda. Nós associamos essas duas palavrinhas aqui. Que, eu, sempre, no modo subjuntivo. Que eu traga, que tu tragas, que ele traga, que nós tragamos, que vós tragais, que eles tragam. Então, se você falar traga no subjuntivo, você tem que dizer essas duas palavrinhas, que eu traga. Um exemplo, uma frase. Eu vou viajar. Eu vou viajar contanto que eu traga na minha mochila muitas roupas. Vamos escrever esse exemplo aqui. Vou viajar para longe. Vou viajar para longe. Estarei tranquilo. Contanto que eu traga na mochila
muitas roupas. Muitas roupas. Certo, pessoal? Então, deu para entender? O verbo trazer, ele é um verbo irregular e nós temos que obedecer às conjugações para poder falar corretamente. Certo, pessoal? Então, esse foi mais um vídeo, tirando as dúvidas de uma seguidora, né, nossa, do canal. Eu agradeço muito. Espero que vocês também enviem suas dúvidas, escrevam, né, aí a parte, depois coloquem aí nos comentários quais são as suas dúvidas e nós podemos trabalhar juntos aqui, né, na nossa videoaula, tirando as dúvidas, certo, pessoal? Então, gratidão a vocês, um abraço a todos, fiquem com Deus, se inscrevam no canal, gente, não esqueçam, se inscrevam no canal, dê seu like e muito obrigada.